para esclarecer como é que fica, né, a regra para a eleição desse ano, a gente conversa com o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Professor, obrigado pelo contato aqui, bom dia. Bom dia, Rubens. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre questões eleitorais, né, nesse pleito. Bom dia também aí ao telespectador, ouvinte, internauta do Sistema Sagres. É isso, né? Em todas as segundas-feiras a gente está aqui com essa agenda com o professor para falar sobre as eleições e nesta semana começa o prazo para as convenções partidárias. O que são as convenções e por que esse prazo, então, é importante para a disputa desse ano, professor? Bom, esse prazo é importante porque é nele em que serão realizadas as convenções, que é o ambiente, né, é o local de escolha dos candidatos. Até agora, Rubens, nós temos os chamados pré-candidatos. Por exemplo, dá um exemplo, né? Nós temos para senador vários candidatos. Né? Saiu uma pesquisa aí no final de semana, 14 candidatos ao cargo de senador. Esses são pré-candidatos ainda. Eles serão definidos como candidatos nas convenções partidárias. Isso é, na convenção dos partidos, que podem ser feitos de forma isolada ou conjuntamente com outros partidos, né, para escolher, para definir ali quem serão seus candidatos. E dessa pesquisa, um dado interessante, tem 2 pré-candidatos do mesmo partido. Será, por exemplo, cito isso aí do deputado federal delegado Valdir e do deputado federal o Calil, né? O doutor Zacarias Calil. Os 2 são pré-candidatos. Quem vai escolher? A convenção partidária. Aí a convenção partidária do partido deles, né, vai ter que se reunir, marcar, começa, né, no dia 20 e vai até o dia 5 de agosto, e aí na convenção vai escolher qual dos 2 será, né, o candidato do partido para o cargo de deputado, para o cargo de senador da República. Tá? Então, essa aí é a importância. Primeiro, escolha dos candidatos. Mas também tem outra, que é a definição se vai haver ou não coligação para o cargo majoritário de governador. Lembrando, né, que desde algum tempo, vai ser data específica de algum tempo, vai ser aplicado pela primeira vez nessas eleições, né, a impossibilidade de fazer coligações para o pleito proporcional, né? Até agora, somente para o pleito majoritário. E também, né, definição de coligações para senador, se for o caso. A primeira eleição sem eleições em coligações proporcionais foi 2020, né? Foi a eleição municipal. Diante disso, diante dessa informação, eu apostaria que a mudança na lei teria ocorrido em 2019, porque é isso que tem acontecido, né, professor? Já temos algumas eleições em que no ano anterior o Congresso vota lá as regras e muda, mas eu também não tenho certeza de quando a lei mudou, sei que foi a eleição passada 2020 sem coligações proporcionais. Mas e essa questão, então, para o Senado, professor, com a definição no TSE de que as candidaturas avulsas, isoladas, né, melhor dizendo, candidaturas isoladas ou independentes, são possíveis. Então, o partido na convenção vai definir se ele vai aderir a uma coligação para cargos majoritários, para governo, vice e Senado. E aí o mesmo partido também vai decidir se essa coligação vai ter candidato único ou se ele vai ter candidato próprio ao Senado, porque aí a gente imagina que tenha de partir de um... Aí já não é uma questão de regra eleitoral, é mais uma questão de articulação política, né, professor? Se a coligação majoritária vai ter um ou vários candidatos ao Senado. Rubens, você está correto naquela de 2019 mesmo. Aí, quando eu disse que a primeira vez vai ser aplicada, faltou eu complementar. A primeira vez vai ser complementada num pleito federal, né, para deputado estadual para deputado federal. Geralmente, eles lançam essas alterações até para teste nas eleições municipais. Olha, uma pequena alteração ali na eleição municipal, se der certo, continua, se não dá certo, eles voltam atrás. E como você colocou, né, essa questão da coligação majoritária para governador, beleza, não tem dúvida, né, faz ali a coligação para governador, e aí teve uma polêmica aí com relação à eleição majoritária para o Senado. Isso porque nós temos uma situação de um
senador que está terminando o mandato, ele está não muito bem nas pesquisas, e aí acende ali a esperança de várias pessoas se tornarem senadores. E aí, ao ter essa chance de se tornar senador, é um cargo só, são muitos em disputa, e aí cada partido quer lançar o seu próprio. Aí é uma questão de articulação. Ou vai todo mundo reunido numa única chapa, se não se consegue aglutinar, né, os interesses ali, tudo em um único candidato, os partidos falam, olha, cada um por si, Deus por todos. É uma questão, como você bem colocou, não de regra eleitoral propriamente, né, mas de sim uma situação política, né, de uma tentativa, né, de aglutinar essas pessoas, esses interesses, uma única chapa. Aí ficaria um candidato para governador, um candidato para vice e um candidato para senador. Uma única chapa majoritária, né? Como nós vemos aí, pelo menos no que tange, no que se refere aos candidatos da base do atual governador, não há essa harmonização, por assim dizer, dos interesses. Então, cada um, pelo menos no que diz respeito ao Senado, então cada qual, ao que parece, irá lançar o seu próprio candidato ao Senado. Professor, ainda sobre convenções, né? Então, o prazo para a realização de convenções começa agora, nessa semana, dia 20 de julho, e vai até o dia 5 de agosto. Só que o prazo para registro das candidaturas pelos partidos é posterior ao dia 5 de agosto. Isso quer dizer que as decisões podem não ser tomadas nesse prazo final de 5 de agosto, que a gente já viu em alguns momentos, é um partido abrir a sua convenção e aí deixa a convenção suspensa. O pessoal vai embora, os filiados vão embora, não vão ter que votar, porque aí se aprova também na convenção uma autorização dos filiados para que a cúpula do partido decida, né, o que fazer, se vai lançar candidato, se não vai, se vai coligar, e aí aquela coisa fica incerta, né, fica suspensa, mesmo no dia final, nesse caso, nesse ano, no dia 5 de agosto. Tem, então, esse prazo a mais, depois das convenções, para o partido definir a sua vida até o prazo de registro de candidaturas ou não, professor? Olha, no que diz respeito às convenções, né, como você colocou, até o dia 5 de agosto, ela tem que estar encerrada, né? Vai se fazer reunião, vai se encerrar. Pode ser que os filiados do partido deem ali uma autorização, né, para que em alguns assuntos a comissão do partido, né, a comissão provisória ou comissão definitiva do partido ali, decida alguns itens. Vamos imaginar uma definição de candidatos, às vezes não lançou todos os candidatos ao deputado estadual, ao deputado federal, então a executiva do partido vai ter essa autorização. Em situações mais pontuais, se autoriza também, né, que o partido saia, né, definindo ali outras convenções, outras coligações com partidos. Mas veja, essa situação deve ser definida até o dia 5. Então, essa autorização para sair atrás de outros partidos para fazerem coligações é somente até o dia 5. Se um partido, por exemplo, realizou sua convenção logo no dia 20 de julho, a sigla pode dar à comissão executiva o poder de, até o dia 5, definir coligações com partidos. Não é possível essa definição depois do dia 5. Tá? Então, essa aí é a data final. Pode ser definida depois da convenção? Pode, mas até o dia 5 de agosto. É isso, e aí depois com essas decisões da convenção é que o partido vai ter de disputar as eleições desse ano de 2022. E aí, professor, tem uma outra questão já para a disputa das eleições, que é o perfil do eleitorado, né? O que é que se pode avaliar nesse momento, e que os partidos provavelmente também estão avaliando, sobre o perfil do eleitorado? Então, nacionalmente, né, nós estamos com um eleitorado de 156.454.000 eleitores.
né? Então, um eleitorado grande, recorde histórico. 75% tem cadastro biométrico, né? Fez tudo direitinho. E 24% sem cadastro. Possivelmente, né, aquelas situações decorrentes até mesmo da pandemia, né, que nós tivemos. E o interessante aqui, 2 dados que eu quero trazer, né, é o eleitorado feminino. 53% desses eleitores nacionais, né, são mulheres, são eleitoras, e 47% são homens. Ou seja, 6%, nós temos um eleitorado de 6% a mais de mulheres em relação aos homens. E a faixa etária com maior número de eleitores e eleitoras, exatamente dos 45 a 59 anos. Nós temos 38 milhões de eleitores. Seguindo ali pela faixa etária de 35 a 44, 32 milhões. E de 25 a 34, com 31 milhões. Então, se você pega o eleitorado a partir dos 25 e até os 59 anos, nós vamos ter aí aproximadamente 100 milhões de eleitores nessa faixa etária. Então, é algo que chama e muito a atenção, né, até para saber quais políticas, quais propostas, qual o perfil desse eleitorado que os candidatos, né, vão ter que buscar. E no que tange aí ao estado de Goiás, nós temos no estado 4.870.000 eleitores, né? Desse eleitorado, 92% tem cadastro biométrico, apenas 7, alguma coisinha ali sem cadastro biométrico. Tal como o estado, nós temos, no âmbito federal, nós temos 53% de eleitoras mulheres, né, e 47% de eleitores homens, né, uma faixa etária de 59 anos a 25 anos, que é o total, é o máximo ali de eleitorado, o número, a maior faixa etária assim, de eleitores, né, por assim dizer, e que vai ali a quase 3.200.000 eleitores, né, nessa faixa. Então, nós temos quase 75%, né, do eleitorado goiano de 25 a 59 anos. E interessante, Rubens, é que em todas as faixas etárias, o número de eleitoras é sempre maior que o número de eleitores, né? Então, também uma situação que determina ali para o candidato, né, tentar a conquista do voto feminino. Por quê? Porque é o maior número, né, proporcional de eleitores e eleitoras. Professor, e em relação à renda, né? A Justiça Eleitoral tem essa apuração de quantos eleitores em cada faixa de renda, né? Porque a gente está vendo, inclusive, uma movimentação do governo para atender faixas mais baixas, né? Classes D e E, já no período eleitoral, por conta da PEC que foi aprovada na semana passada. Tem esse perfil também em relação à renda do eleitorado brasileiro e aqui em Goiás também? Olha, Rubens, eu não consegui localizar aqui esse perfil por renda. Tá? Aqui, pelo menos no site disponibilizado, né, eu não consegui encontrar por renda. Eu consegui encontrar, né, aqui o que está disponibilizado por faixa etária e também por grau de instrução, né? Mas por renda em si, não consegui. Mas aí a gente consegue, né, olhar algumas informações, eu posso até olhar na próxima semana, né, e trazer aqui para vocês. Mas do que eu pude, né, do que eu consegui encontrar aqui é apenas esse de grau de instrução. Uhum. Professor, então, assim, eu vou perguntar sobre a PEC Kamikaze para o senhor, mas no aspecto da avaliação da legislação eleitoral. A legislação eleitoral é que cobra, digamos assim, que algum tipo de jeito seja encontrado para que os programas sociais sejam aumentados ou criados. Qual é a regra da Justiça Eleitoral que a PEC agora, tratemos aqui claramente, né, professor? A PEC agora está tentando driblar
exatamente a regra eleitoral, né? Quais são essas regras para programas sociais em ano eleitoral? Então, a regra é bem simples, né? Vamos dizer, a regra é clara. Em ano eleitoral, não pode criar programas sociais que já não estejam em curso no ano anterior. Né? Então, nós temos que ter um programa social já em execução no ano anterior, aí ele poderá ser executado neste ano. Isso aí é a primeira regra. Né? E aí criaram, nessa PEC Kamikaze, e por que se chama kamikaze, né, Rubens? Porque ela fura o teto. Né? É uma norma que prevê gasto de recursos de forma desenfreada. Né? Por isso é esse o nome aí de kamikaze. E criou-se, né, situações, né, de vouchers de combustível para categorias, né, e aumenta em muito o gasto. Então, num primeiro momento, ela viola essa regra da Lei 9.504, né, que proíbe a criação ou a majoração, né, de programas sociais em ano eleitoral. Programa social pode continuar? Pode, mas ele já tem que estar em execução no ano anterior, isso é 2021. Né? E mesmo pode ter um aumento? Pode ter um aumento da inflação em si. Né? Não vai ter algo abusivo. Agora, além disso, essa regra, essa PEC, ela também viola a própria Constituição Federal, no artigo 16 da Constituição. Né? O artigo 16 da Constituição fala o seguinte, olha, qualquer norma que alterar o processo eleitoral, ela deverá ser aprovada, né, pelo Congresso Nacional, sancionada e publicada, né, ela é sancionada ou promulgada até um ano antes da eleição. Essa PEC, criada agora, ela vem lá e fala o seguinte, olha, o presidente poderá executar essa PEC aumentando os gastos, aumentando os programas sociais e criando programas sociais, independente, sem medo de ofender regras de qualquer, normas, melhor dizendo, ofender normas de qualquer natureza. Ora, a hora que ela fala normas de qualquer natureza, está ali o direito eleitoral. Então, no que tange ao direito eleitoral, essa norma deveria respeitar um ano antes da eleição. Por isso, na minha ótica, né, no que tange às regras eleitorais, a PEC Kamikaze, ela é inconstitucional. Mesmo com a decretação, com a definição de um estado de emergência, professor? Então, né, mesmo com essa situação, ela se torna, na minha ótica, uma norma inconstitucional. Mesmo porque, Rubens, essa situação de emergência, né, e aí uma emergência dos combustíveis. E aí a gente começa a verificar que com a diminuição do ICMS apenas, já houve, né, uma redução drástica do número, do preço dos combustíveis. Né? Então, essa situação de se falar que é apenas em decorrência do combustível, ela não procede. É diferente, Rubens, daquela situação que nós tivemos em 2020, que teve que vir uma PEC alterando as datas de realização da eleição, porque nós estávamos num período pandêmico. Ou se alterava ou a data, né, ou nós teríamos ali um aumento imenso do número de óbitos, de mortes mesmo, de pessoas vitimadas, né, pela Covid. Professor, um outro assunto aqui para a gente tratar para as eleições de 2022 é a questão do voto em trânsito, né? Eleição passada, eleição municipal. Mais complicado de alguém que está em outra cidade votar na eleição da sua cidade, né, de domicílio eleitoral. Então, o voto em trânsito é algo da eleição geral. Como é que funciona? No voto em trânsito, Rubens, vamos imaginar que a pessoa de antemão já tenha planejado ali, falando, olha, no primeiro turno da eleição, eu não vou estar em Goiânia, né, por exemplo, não vou estar em Goiânia no primeiro turno, mas no segundo eu vou estar. Ou então eu falo, olha, nem no primeiro, nem no segundo turno eu estarei em Goiânia, eu vou viajar. Neste caso, ou viajar, ou já está morando, né, em outra localidade. Ele poderá procurar ali o cartório eleitoral de onde ele se encontra, não é? E não precisa ser necessariamente onde ele estará.
Pode ser, eu procuro aqui em Goiânia, onde eu estou, e falo, olha, no dia da votação eu vou estar lá em Anápolis, então eu quero votar em Anápolis. É possível? Sim, é possível. Então o eleitor que não estará ali no dia da votação em seu domicílio eleitoral poderá votar em trânsito no primeiro turno, ou apenas no segundo turno, ou então nos 2 turnos, né? Ele está ali fora e ele poderá votar. E aqui tem uma regra, né? 2 regras, aliás, 3 regras, na verdade. A primeira, o prazo do dia 18 de julho até o dia 18 de agosto. Exatamente hoje, né? Começa hoje, dia 18 de julho, e vai até o dia 18 de agosto para esse eleitor fazer o pedido, né, para voto em trânsito. Primeira regra. Segunda regra, se o eleitor estiver no seu estado, né, então é eleitor em Goiânia, no dia da votação vai estar em Anápolis, ou é de Anápolis, no dia da votação estará em Goiânia, poderá fazer voto em trânsito para todos os cargos, Rubens. Poderá votar para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador da República. Tá? Agora, se o eleitor, no voto em trânsito, estiver fora de seu estado, ele poderá votar apenas para presidente da República. Então, vamos imaginar, o eleitor de Goiás, né, estará em Brasília. Somente poderá votar para o cargo de presidente da República. Então, professor, voto em trânsito é algo planejado. Quem tiver em trânsito lá e de última hora viajou e não fez o plano, não vota. Tem de justificar e é isso. É isso. E também o outro aspecto, Rubens. Vamos imaginar que a pessoa falou, você disse bem, planejamento. Vamos imaginar que a pessoa planejou viajar, procurou o cartório eleitoral, pediu ali o voto em trânsito, e aí no dia de viajar deu mal, deu ruim, não vai viajar. Nesse caso, também terá que justificar o voto, né? Mesmo estando ali no seu próprio domicílio, vai ter que fazer a justificativa. Olha, não votei porque eu pensei que fosse viajar, deu ruim, não pude viajar e não tive como votar. É isso, professor. Obrigado pelo contato nesta segunda-feira. A gente vai continuar falando aqui sobre regras eleitorais e sobre essa questão aí do perfil do eleitorado por renda. Eu também perguntei por curiosidade. Eu não sei se a gente tem essa informação da Justiça Eleitoral, se a gente de fato tem esse dado. Mas vamos buscar o dado. Até segunda que vem a gente esclarece se ele existe ou não, e até segunda-feira que vem, talvez a gente veja também, tenha mais detalhes para saber se o governo vai ou não conseguir implantar alguns desses programas que ele pretende, né, para afetar exatamente o eleitorado de mais baixa renda. Então a gente tem prazo para isso e o governo também tem um prazo que é meio apertado para fazer cumprir o que está naquela PEC, né, para a eleição desse ano. Professor, muitíssimo obrigado por mais uma segunda-feira, um abraço para o senhor e bom dia. Eu que agradeço, Rubens, também vou atrás dessas informações, tá? E aí, na próxima segunda, se eu tiver, eu falo aí para vocês, tá? Um grande abraço aí para todos, né, os ouvintes, os internautas, os telespectadores do Sistema SAGS, e se Deus quiser, até a próxima segunda-feira. Ah, ele vai querer. Professor Alexandre